Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís Berlato e eu faço parte do time de instrutores da Cical. Eu sou professora aqui no Rio Grande do Sul e, como vocês sabem, dada a situação que a gente está vivendo, as aulas presenciais precisaram ser adiadas em todo o país. Mas fiquem tranquilos, eu estou aqui junto de vocês e junto da Cical para dizer que vai ter Páscoa sim. Nós elaboramos muitos conteúdos repletos de técnicas de confeitaria e receitas incríveis para que aí da casa de vocês possam fazer essas receitas utilizando toda a linha de produtos da Cical. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês um ovo de casca recheada simplesmente incrível com um chocomelo salgado com amendoim. Isso mesmo, eu vou ensinar um caramelo salgado diferente, à base de chocolate, para que você possa incrementar diversas das suas receitas e ainda experimentar nesse ovo que é muito diferente, ele é muito gostoso, feito com uma casquinha de chocolate seleção. Pessoal, antes da gente ir para a nossa receita, eu quero dar mais um recadinho para vocês. Tenham total atenção às boas práticas de higiene e manipulação de alimentos e principalmente redobrem os cuidados da sua higiene para proteção sua e da sua família. Utilize constantemente o álcool gel para higienizar as suas mãos, mantenha um afastamento, um distanciamento social e utilize máscaras, inclusive durante a sua produção. Permita que o seu cliente saiba que você adota essas medidas para garantir a saúde do seu alimento, a sua e a do seu cliente. E principalmente, não deixe de produzir, não deixe de estar aqui conosco nas páginas da Cical, vendo um conteúdo legal, para que dessa forma você fique um pouco mais animado, mesmo com toda essa situação, e continue de uma maneira linda, garantindo o sustento da sua família. Eu vou ensinar esse caramelo, que ele é bem diferente para vocês. Ele tem uma ótima validade, uma textura sensacional e é um caramelo salgado à base de chocolate meio amargo. Vamos anotar os ingredientes: 240 gramas de açúcar, 60 gramas de água, 120 gramas de creme de leite, 50 gramas de manteiga sem sal, 30 gramas de açúcar invertido, 3 gramas de flor de sal, 80 gramas de chocolate Cical Gold meio amargo e 40 gramas de glucose. Opcional, você pode ainda aromatizar esse caramelo de várias maneiras, com café, especiarias, raspas de laranja e aqui, para deixar ele ainda mais especial, nós iremos adicionar raspinhas de fava tonka. Para começar, iremos aquecer o creme de leite, a manteiga, a flor de sal e as raspinhas de cumaru. Isso pode ser feito no micro-ondas, então em uma vasilha apropriada, acrescente o creme de leite, a manteiga, a flor de sal e as raspinhas de cumaru ou fava tonka. Eu coloco cerca de 1/4 da fava. Isso irá conferir ao nosso caramelo um aroma maravilhoso. Levaremos ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até quase ferver, a mais ou menos 80 graus. Na panela, o açúcar, a água, e o açúcar invertido. Nós faremos esse caramelo através do método úmido. Portanto, faremos ele através de uma calda. Uma vez misturados os ingredientes com o fogo desligado, não voltaremos a mexê-lo, até chegarmos a 160 graus. Certifique-se de não ter açúcar na borda e então pode ligar o fogo, lembrando que não é necessário mexer. Agora, com tudo perfeitamente homogeneizado, temos o nosso fogo ligado e iremos deixar o caramelo, através do método úmido, atingir a temperatura de 160 graus. A partir dos 150 graus, você poderá notar a diferença de coloração do seu caramelo. Atingindo a temperatura, com a mistura do creme de leite, fava tonka, manteiga e cumaru, verta sobre o caramelo. Você pode desligar o fogo para fazer isso e voltar a ligar se for necessário. Coloque aos poucos, porque é normal essa mistura subir.
Aqui eu estou com o meu fogão desligado. Mexa apenas o necessário. Estamos com o fogo desligado. Iremos adicionar a glucose. E o chocolate, por último. Ele derrete completamente. Feito isso, coloque em outro recipiente e leve para esfriar. Temos como resultado um caramelo único, chocolatudo, cremoso, brilhoso, untuoso. Ele é muito gostoso. Agora deveremos deixar ele esfriar completamente para podermos aplicar na casca do nosso ovo. Lembrando que jamais deveremos aplicar algum recheio de bombom ou de uma casquinha de ovo que esteja acima de 29 graus. Vou levar para a geladeira com um papel filme ou uma sacolinha bem grudadinho na sua superfície. Agora, assim que ele estiver geladinho, utilizaremos para rechear a casquinha do nosso ovo, que a gente vai fazer agora. Nós iremos fazer a casquinha do nosso ovo com o chocolate mais especial da Cical, a linha Seleção. A Barrica Lebot trouxe sua experiência de mais de um século na produção de chocolates gourmet para criar a primeira linha de chocolates de origem no Brasil, a Cical Seleção, com licor de cacau especial exclusivo que provém das melhores amêndoas de cacau do Pará. A gente trabalha com o Cical Seleção quando quer uma fluidez perfeita. A gente vai ter um brilho sensacional, um brilho excelente, sem igual, utilizando o chocolate da linha Seleção, que tem 100% manteiga de cacau em sua composição, além de conter extrato de baunilha natural de Bourbon, de Madagascar, que potencializa o sabor natural e especial do chocolate. Agora nós iremos fazer a casquinha do nosso ovo. Para isso, nós iremos utilizar uma forminha de acetato de 3 partes, de 350 gramas. Uma coisa que eu preciso falar para vocês sempre se atentarem é sobre o polimento das formas. O brilho do chocolate, ele vem através da superfície que ele é exposto. Vem também da pré-cristalização, da qualidade do chocolate, da qualidade da pré-cristalização, mas principalmente do brilho do molde, do brilho da forma. Então, toda vez que você for colocar o seu chocolate em um molde, faça o polimento ou com o algodão ou com um paninho macio que não venha arriscar a sua forma. Uma vez feito bem o polimento, deixe sua forma de cabeça para baixo, para evitar que assim gotículas, que excesso, resquícios de gordura presentes talvez de outra utilização da forma venham interferir na qualidade do seu trabalho. Eu vou te ensinar o nosso ovo com casca recheada, que ele vai ficar em pé sobre uma superfície de chocolate. Para isso, você pode utilizar alguma outra forma que contém algum aro pequeno ou ainda um copo plástico para fazer isso de uma maneira mais barata e com algum utensílio que você encontre mais facilmente. Então, a gente vai preencher pequena parte desse copo plástico de chocolate e esperaremos a pré-cristalização do mesmo para desenformá-lo. Com as nossas forminhas já separadas e polidas, chegou a hora da gente conversar sobre pré-cristalização. Existem várias técnicas para que a gente possa pré-cristalizar o chocolate. A gente pode conhecer ele como choque térmico, temperagem. Aqui eu vou te ensinar a trabalhar por adição. Adição, indução ou ainda semeadura. São sinônimos para a mesma técnica, no qual nós iremos induzir o processo de pré-cristalização da estrutura cristalina da manteiga de cacau, que é o que a gente faz a pré-cristalização. É a manteiga de cacau que precisa desse tratamento especial, porque ela é polimórfica, ela varia seu estado conforme uma faixa determinada de temperatura. E eu vou contar um segredo para vocês. Quando a gente tem o chocolate completamente fundido, que a gente vai ter a partir de um bom derretimento, que pode ser feito no micro-ondas ou no banho-maria, como nós iremos trabalhar aqui com o chocolate meio amargo, nós iremos derretê-lo de 45 a 50 graus, em intervalos com a potência mediana no micro-ondas. Nós precisamos de um total derretimento dos cristais da manteiga de cacau para dar outro formato para esse chocolate. E nós faremos isso baixando a temperatura, utilizando o chocolate que já veio pré-cristalizado da fábrica.
Nós utilizaremos então o chocolate que não está derretido para cristalizar o chocolate derretido. Essa técnica funciona da seguinte forma: nós iremos pesar o chocolate que iremos utilizar e retiraremos de 25 a 30% desse chocolate. E então, quando chegarmos na temperatura de derretimento ideal desse chocolate, aos poucos iremos adicionar o chocolate não derretido ao chocolate derretido, induzindo, semeando o processo de cristalização. Nós iremos utilizar tempo, temperatura e movimento, que é o que significa o processo de pré-cristalização. Iremos baixar a temperatura desse chocolate derretido, utilizando o chocolate que não está derretido, num curto intervalo de tempo, aplicando o movimento. O segredo é a gente baixar de 34 graus, estar a 33 graus e ainda ver alguns cálices ou pedacinhos do nosso chocolate. Para 350 gramas, iremos separar aqui 25% para fora de chocolate não derretido. Utilizaremos, como bem vocês sabem, o chocolate seleção a 52%. Aqui temos o chocolate que iremos derreter e nessa outra vasilha o chocolate que iremos adicionar essa estrutura já existente pré-cristalizada no chocolate que ainda não está pré-cristalizado. Faremos o derretimento então no micro-ondas com a potência mediana em intervalos de 30 em 30 segundos, se necessário, menos até atingirmos a faixa de temperatura de 45 a 50 graus. Aqui temos o nosso chocolate completamente derretido, dentro da faixa de temperatura ideal. Temos ele a 48 graus. Lembre-se que para um bom processo de pré-cristalização, necessitamos sempre atingir a temperatura correta de derretimento. Faremos aqui a adição do chocolate que já está pré-cristalizado, que vem do saquinho direto, no nosso chocolate quentinho. Iremos, com o auxílio desse chocolate, baixar a temperatura do chocolate a ser pré-cristalizado. Aqui podemos ainda observar a presença das gotinhas e vamos adicionando aos poucos e sempre controlando a temperatura. Estou a 42 graus, vejo que há presença de cálices, de gotinhas, mas noto que é necessário baixar ainda mais a temperatura. Lembrando, necessitamos baixar de 34 graus e ainda ver a presença de algumas gotinhas. À medida que a temperatura vai baixando junto da presença do chocolate não derretido, notamos que um brilho vai tomando conta do chocolate e que a viscosidade dele vai sendo alterada, de maneira a aprisionar bolhas de ar. A temperatura agora é de 34,5 e vejo a presença de várias gotinhas. Sei que não é necessário mais adicionar chocolate ao nosso preparo. Portanto, agora iremos mexer e esperar a temperatura de uso deste chocolate. Para o chocolate seleção 52%, iremos utilizá-lo quando chegar a 32 graus. Aqui temos o nosso chocolate que baixou de 34 graus e ainda vemos a presença de alguns cálices. Irei fazer com movimentos o derretimento completo dos cálices restantes e quando chegarmos a 32 graus, que é a temperatura de utilização do chocolate seleção 52%, iremos fazer um teste. Com as costas de uma colher, aplique um pouquinho de chocolate a ela e deixe para fora, para ver se esse chocolate pré-cristaliza. Evite colocar em suas formas um chocolate que você pré-cristalizou e não testou a eficácia do seu processo. Com o nosso chocolate feito devidamente a pré-cristalização e dentro da faixa ideal de utilização, irei utilizar as costas dessa espátula para fazer o teste de pré-cristalização. Aplicarei uma fina camada de chocolate e irei aguardar para ver se ele pré-cristaliza. Façam esse teste em casa enquanto vocês ainda não dominam de maneira acurada o processo de têmpera do chocolate. Deixaremos aqui e verificaremos. Assim que ele começar a pré-cristalizar, nós colocaremos na nossa forma o chocolate. Temos aqui nossa forma já polida, como mostrei para vocês, o nosso processo de pré-cristalização aconteceu de maneira perfeita. Conseguimos manter o nosso chocolate a 32 graus e utilizando essa forma de 3 partes, iremos colocar o chocolate até a marca de indicação.
Lembre-se que, ao manipular essas formas, jamais deveremos tocar na base do ovo, porque o chocolate irá pegar a nossa temperatura corporal. Nós perderemos esse processo de pré-cristalização dessa maneira. Agora, como eu falei para vocês, durante o processo de pré-cristalização, o chocolate tem sua viscosidade aumentada, tendo uma capacidade de aprisionamento de bolhas de ar. Para não termos essas bolhas em nossas peças de chocolate, devemos bater para que as bolhas de ar sumam. Viemos aqui com a terceira parte e finalizamos com o molde de cabeça para baixo. Faça isso com a outra parte do ovo e não se esqueça de fazer a base. Colocaremos aqui cerca de 15 gramas de chocolate. Se mantivermos o nosso chocolate entre 28 e 32 graus, não iremos perder a têmpera. Da mesma maneira que para a sua casca do ovo, bata o copinho para tirar as bolhas de ar da base. Iremos deixar pré-cristalizar para fora por cerca de 15 a 20 minutos, tendo a minha temperatura ambiente entre 18 e 21 graus. Uma vez pré-cristalizado, posso levar à geladeira. E assim que minha forma estiver totalmente opaca, eu posso fazer o desenforme dessa nossa casca. Agora que temos o nosso teste perfeitamente pré-cristalizado, iremos colocar o chocolate no molde. Um chocolate que foi bem pré-cristalizado e o ambiente que esteja a 18 a 21 graus, de 3 a 5 minutos começaremos a ver sinais de pré-cristalização. Portanto, dessa maneira, procederemos sempre testando o nosso chocolate, o nosso processo de pré-cristalização, antes de colocarmos no molde. Agora o nosso chocomelo salgado já está pronto, nossas casquinhas estão perfeitamente pré-cristalizadas, moldadas e cheias de brilho. Peço que vocês separem 200 gramas de amendoim torrado para que a gente possa proceder com a montagem dos nossos ovos. Uma informação muito importante: assim que a gente desmolda nossas casquinhas das formas, é muito importante que a gente não mexa nelas em um primeiro momento. O processo de pré-cristalização leva 24 horas para terminar. Então, se a gente faz a nossa casquinha, a nossa peça de chocolate e mexe na hora, é muito fácil dela ficar manchada com a marca dos nossos dedos. Então, deixa ela descansar pelo menos 1 hora antes de você vir e manusear elas, tá? Eu vou utilizar para poder rechear os nossos ovos as mesmas forminhas polidas novamente que eu fiz o meu ovo, para não segurar diretamente no ovo, não ficar manchado, o amendoim torradinho, o chocomelo e mais um pouquinho do chocolate que a gente já pré-cristalizou para poder selar o recheio desse ovo. Aqui temos as casquinhas do nosso ovo, bem como a nossa base já feita. Vou pegar de novo a minha forminha para não tocar no ovo, não deixar ele marcado. Devolvi a nossa casquinha para a forminha e eu estou segurando pelas laterais, evitando que o calor da minha mão entre em contato com a nossa peça. Aqui temos o nosso chocomelo salgado e eu vou preencher generosamente a nossa casquinha com o chocomelo, deixando aproximadamente um dedo, 1 centímetro da borda, sem colocar recheio, para que eu possa ter uma boa selagem. Uma camada bem generosa do nosso chocomelo. E agora eu venho com o amendoim torradinho, fazendo uma camada complementar, para que a gente tenha crocância e ainda mais sabor ao nosso preparo. Lembrando, caso você não goste de amendoim, você pode substituir por qualquer outra oleaginosa. E agora, com o nosso chocolate pré-cristalizado, eu irei fazer a selagem do nosso ovo. Aqui temos o chocolate pré-cristalizado que sobrou da nossa última têmpera. E vamos preencher cuidadosamente a nossa casca, selando o nosso recheio. Tendo selado completamente o nosso ovo, iremos esperar pré-cristalizar, fazer o mesmo na outra casquinha do ovo para então uni-lo.
Uma vez nossas casquinhas perfeitamente recheadas e seladas, iremos levar esse chocolate para pré-cristalizar para que então possamos montar o nosso ovo. Vou mostrar para vocês agora como a gente pode identificar que o nosso chocolate está pronto para ser desmoldado. Notem que percebemos que a forma está opaca. Por que a forma fica opaca? Quando a pré-cristalização acontece, a estrutura cristalina da manteiga de cacau se retrai. Essa retração faz com que o chocolate agora ocupe um espaço menor daquele que ele ocupava antes, ele está menor que o molde. Então a gente vai ter a entrada de ar e condensação, de maneira que a gente percebe que ela fica opaca. Vamos desenformar o nosso ovo, a nossa casquinha de ovo. E notem o brilho único que o nosso chocolate seleção dá à nossa peça. Aqui temos a nossa peça pronta, que deve descansar por pelo menos 1 hora, até que venhamos manipulá-la para montarmos o nosso ovo. Aqui em minhas mãos eu tenho um pedacinho de chocolate modelado, de chocolate plástico. Vocês conseguem encontrar essa receita, que foi dada pela chefe Mica, aqui na página da Cical. Eu vou utilizar o chocolate plástico junto de um molde de silicone com arabescos para criar uma linda decoração para os nossos ovos. Para manipular da melhor maneira possível a nossa pasta de chocolate plástico junto de um molde de silicone, eu gosto de passar um pouquinho de desmoldante no nosso molde, para que depois a gente consiga fazer o desmolde perfeitamente, mesmo com reentrâncias bem fininhas, e pegar um pedacinho da pasta do chocolate plástico. Eu irei então, com o auxílio de um saquinho, de uma sacolinha dessas de freezer, encapar o meu dedo para que ele não venha a aderir na luva e vou espalhar a pasta sobre o molde. Uma vez a pasta super bem espalhadinha no molde, eu levo para a geladeira para firmar e uma vez bem firminho, desmoldo e deixo a peça secar para depois poder aplicá-la no ovo. Após seca, irei pintá-la com um pó de decoração dourado. Aqui temos nossas peças que foram moldadas em um molde de silicone de chocolate plástico já desenformadas. Assim que eu as retiro da geladeira, eu pego um pincel super macio com o pó dourado ou com o pó da minha preferência e faço a pintura das peças que irão compor a decoração do ovo. Essas peças podem ser feitas com até 30 dias de antecedência, desde que bem guardadas. Uma vez pintadas, irei esperar que elas sequem para poder aplicar em meu ovo. Temos aqui a borda do nosso ovo que irá receber uma pequena camada, uma fina camada do chocolate pré-cristalizado. Coloquei no saquinho PP para facilitar a distribuição do mesmo. Com o chocolate na borda, viemos com a outra parte recheada do ovo e encaixamos. Agora deixaremos pré-cristalizar. Aqui temos a base do nosso ovo, na qual colaremos ele para que ele fique em pé. É muito importante que façamos um pequeno furinho, uma aderência. Não basta apenas que coloquemos uma gotinha de chocolate aqui para que ele cole. É necessário essa reentrância para termos aderência, para que possamos manter colado. Então, com o auxílio de uma colher, aqui no centro, irei com um movimento circular fazer um buraquinho. E agora sim irei colocar uma gotinha de chocolate aqui. Com o meu chocolate pré-cristalizado, irei colocar alguma quantidade aqui, para então pegar o nosso ovo e centralizá-lo, mantê-lo em pé. Com o auxílio do spray congelante, irei aplicar um pouco para acelerar o processo de cristalização e a colagem do ovo. E agora nós prosseguiremos com o acabamento da nossa peça. Aqui temos o nosso ovo colado e então vamos fazer o nosso acabamento. Eu vou utilizar para o acabamento o cacau em pó da Cical, cerca de 30 gramas de cacau em pó, que já está aqui. E com ela, cerca de uma pontinha de colher de pó para decoração dourado. Vou misturar
e deixar aqui de lado. Com o auxílio de um pincel, irei pegar o nosso chocolate que já foi pré-cristalizado e espalhar pelo nosso ovo, para darmos textura e fazermos com que o nosso cacau venha a aderir no nosso ovo. Após rapidamente eu ter pincelado com chocolate todo o nosso ovo, eu irei, com o auxílio de uma peneira pequenininha e fininha, polvilhar o cacau em pó em um único sentido junto do pó dourado sobre o ovo. Agora aguardaremos secar para finalizar com nossa aplicação de chocolate plástico. Nosso ovo aqui finalizado, com o chocolate no saquinho PP. Pequenas gotinhas são suficientes para fazermos aderir a pasta de chocolate plástico, nossa peça de chocolate plástico. Aqui com o chocolate, algumas gotinhas são necessárias para fazermos pontos de aderência, mas a própria pasta acaba grudando no chocolate. Tentando centralizar em relação ao outro lado. Algumas poucas gotinhas de chocolate. Com o desenho voltado para o mesmo sentido. Com o auxílio do pincel, vemos aonde é necessário o retoque da aplicação de dourado. Temos aqui finalizado o nosso ovo mais que especial, feito com muito amor e carinho, repleto de aromas, texturas e sabores e o principal, cheio de chocolate da Cical. A gente espera que você consiga reproduzir essa receita aí na sua casa e que você torne a sua Páscoa, a da sua família e a dos seus clientes ainda mais especial. Toda vez que você for reproduzir essa receita em casa, nos marque no seu perfil e utilize as hashtags Eu Fico em Casa com Cical e Eu Faço em Casa com Cical. A Cical deseja a você uma feliz Páscoa!